eu moro sozinha, né? Então muda muito. Muda muito. Muda, né? E a mãe tem dito isso também. Gente, já são 11 horas, tá? Tá todo mundo presente, né? Então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer a plateia, né, que está assistindo a essa defesa do TCC, e estou muito feliz em poder, né, estar aqui juntos com a professora Valéria Quixabeira. Professora doutora Valéria Quixabeira é professora da instituição também, e é um componente da banca, e eu estou muito grata, professora, da senhora estar presente aqui para abrilhantar esse momento agora. E agradeço também a professora doutora Fernanda Feitosa, que também está presente aqui nesse momento para a avaliação, né, desse momento, né, de apresentação e defesa de TCC, e além de muito companheira, né, que está lá no meu laboratório, ela também é muito crítica, né, então a gente está precisando, né, precisamos então de uma avaliação, né, de professores como a doutora Valéria, como a doutora Fernanda, certo, para esse momento, porque na verdade, a cumplicidade que há é entre o professor orientador, que sou eu, junto com os dois alunos que, nesse momento, fazem a sua defesa. Então, eu falo que a orientação, ela é uma via de mão dupla, né? Então, precisa do orientador, mas precisa também dos seus alunos. E a gente tem um convívio, né? Um convívio muito bom, né? Graças a Deus, temos um convívio muito bom. Está presente também a Lara Fidelis, né? Que participou junto com esse, né? Com esse trabalho. E a publicação, espero que saia depois de fazermos ainda algumas alterações, né, que vão ser sugeridas e que vão ser comentadas durante a apresentação, e né, que sem ela seria impossível, né, sair desse trabalho que está sendo apresentado agora. A Lara Fidelis é aluna de mestrado, né, do programa de mestrado em Ciências Ambientais e Saúde, né, e é muito gratificante, né, estar com vocês, porque para mim é uma história, né, eu estou numa faixa etária, né, onde eu reencontro os meus ex-alunos, né, eu reencontro, como a professora Valéria e a doutora Fernanda e a doutora Valéria, né, e que estão junto comigo, trabalhando junto, e isso é muito importante, muito gratificante, né? Não simplesmente o aluno passar por você e depois a gente se separa, os caminhos, né? Muitas vezes os caminhos são diferentes, né? Mas é muito bom quando uma parcela dessas pessoas ainda estão com você. Quando seguem outros rumos, outros voos, né? E a gente gosta de saber, né, do que está acontecendo, de como isso ocorre. Bem, para a apresentação desse TCC, nós temos algumas normas, né, que eu vou falar agora. Então,
A apresentação, né, tanto da Valdinéia como do Luciano, é de 20 minutos. Depois, a banca tem 20 minutos para fazer questionamentos. Achei curto, mas são as normas, né? E depois, os avaliadores vão desligar seus microfones, tá? E nós vamos fazer uma avaliação e aí nós damos o resultado para vocês, ok? Nesse momento agora da apresentação, né, então eu gostaria de pedir que vocês ficassem com os microfones desligados para não gerar ruídos de fundo, como está agora no momento, né, tudo calmo, certo? Sem barulhos externos, né, para a gente poder ouvir, né, sem interferências. Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês e a apresentação do TCC de hoje é sobre a atividade antibacteriana do veneno de Botrops alternatus, Botrops mugine e Botrops pauloensis, contra cepas gram-negativas de Klebsiella pneumoniae, a TCC 700603, e Escherichia coli, a TCC 35218, né? Então, os alunos que irão apresentar serão Luciano Augusto Feliciano de Oliveira Filho e Valdinéia Ferreira Marques. Então, eu peço que vocês, então, apresentem o trabalho. Eu vou projetar agora o nosso slide. Sim. Pode começar. Luciano, pega o controle primeiro. Eu sempre esqueço. Aí. Podemos... Agora pode. Bom dia, meu nome é Luciano e juntamente com a Valdinéia vou apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. Os animais peçonhentos, eles são amplamente espalhados pelos principais ecossistemas da Terra e os filos. Através dos venenos, esses animais eles capturam a presa e se defendem. E também esses venenos eles podem ser protótipos farmacológicos, já que possuem atividades também fibrinolíticas, antineoplásicas, anticoagulantes, antifúngicas, antiparasitárias e antimicrobianas, que é o foco do nosso estudo. Esses venenos eles possuem componentes orgânicos e inorgânicos e proteínas e peptídeos, sendo que no peso bruto as proteínas é o que mais compõe. Entre as principais proteínas tem a fosfolipasa 2, lectinas, L-aminoácido-oxidase, ativadores de proteína C, proteases, metaloproteases. E através das proteínas pode-se produzir novos fármacos, como hoje é utilizado o captopril, que é um antihipertensivo que vem a partir de uma serpente, do veneno de uma serpente. No Brasil, as serpentes peçonhentas são divididas em duas famílias, a Elapidae e a Viperidae, sendo que dentro da Viperidae é dividido em 4 gêneros: Botropicopias, Lacerces, Botrops e Aclotalos. O nosso estudo trabalhou com 3 serpentes do gênero Botrops, que é a Botrops alternatus da figura 1, a Botrops mungine da figura 2 e a Botrops pauloensis da figura 3.
Em relação à composição do veneno dessas cobras, pode variar entre as próprias espécies, entre os próprios gêneros e entre a própria família. Então, pode ter proteínas a mais e outras a menos. Em relação às bactérias, a OMS decretou que as infecções bacterianas estão entre as 10 maiores causas de morte no mundo. Isso ocorre principalmente porque estão surgindo cepas multiresistentes. E por causa disso tem que se buscando novas pesquisas para superar essas cepas, já que elas são capazes de criar mecanismos de resistência contra os principais antibióticos utilizados hoje. A principal família de bactérias que são capazes de criar esse mecanismo de resistência é a Enterobacteriaceae, porque elas são capazes de produzir enzimas, as beta-lactamases, que destroem os antibióticos, principalmente os antibióticos beta-lactâmicos, e também são resistentes ao carbapenem. Por causa disso, essa família de bactérias estão na lista de prioridade crítica da OMS. Então, as duas espécies que a gente utilizou dessa família foi a Klebsiella pneumoniae e a Escherichia coli, ambas bactérias gram-negativas e que causam infecções principalmente pulmonares, do trato urinário e hospitalares. Então, o objetivo do estudo foi verificar a atividade antibacteriana do veneno da Bothrops alternatus, Monogyne pauloensis, contra cepas gram-negativas da Klebsiella pneumoniae, TCC 700-603, e Escherichia coli, TCC 35-218. Para o controle das TCC, foi seguindo o protocolo segundo o Opus-Steel de 2010, e a validação das ATCCs foi feito pelo método manual e o método automático, seguindo o manual da Laborquin e também segundo o CLSI de 2019. A Klebsiella, a TCC que foi utilizada, ela é uma produtora da enzima beta-lactamase, que degrada principalmente a terceira geração das cefalosporinas de antibióticos. E a Escherichia coli, ela também consegue produzir a enzima beta-lactamase e degrada principalmente penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos, cefamicinas e resistente à ampicilina. Então, foi um estudo experimental realizado no Laboratório de Análises Clínicas da PUC e no Núcleo de Estudos e Pesquisas Imunológicas, localizado na área 5, também da PUC. As ATCCs foram doadas pela doutora Ana Gales, da Unifesp. Elas vieram liofilizadas. Primeiramente, a gente inoculou no Agar BHI, que é um caldo nutritivo que permite que essas bactérias cresçam. Logo após, foi incubado a 18 a 24 horas e, após 24 horas, observou o crescimento bacteriano. Passou essas 24 horas, a gente inoculou no agar sangue, que é um agar inespecífico para essas bactérias, para o crescimento e a observação macroscópica das colônias. Incubou de 18 a 24 horas e observou o crescimento. Logo após, inoculou novamente um novo agar, o agar McConkie, que é um agar específico para essas bactérias, e incubou novamente por 24 horas e após observou o isolamento dessas colônias. Logo após, foi coletada uma colônia desse agar e colocado na solução de NaCl de 0,85%, para igualar a escala de McFarlane de 0,5, a torração com a escala de McFarlane de 0,5. Com o suave umedecido nessa solução da bactéria com o NaCl, foi inoculado no agar mini Hinton para a realização do antibiograma através do método de varredura. Aqui são as imagens das colônias das bactérias. Na primeira é a Escherichia coli, e na segunda é a Klebsiella pneumoniae. As peçonhas foram extraídas, preparadas e doadas pelo serpentário da PUC. Primeiramente, pegou 0,5 gramas do veneno e diluiu em 0,5 ml de água miliquê. Levou-se ao Vortex para homogeneização.
Logo após, a gente passou ela no filtro, o filtro Milic GF, que é de 0,5 micrômetros, para retirar as contaminações, as impurezas e obter o veneno puro. Logo após, com esse veneno puro, a gente fez as diluições de 1 para 2, 1 para 4 e 1 para 8. Pegou os 30 microlitros dessas diluições e do veneno bruto e aplicou sobre os discos virgens para a realização do antibiograma. Deixou-se a 15 minutos na temperatura ambiente para a dissorção completa e colocou em 2 por 3 centímetros no agamilerinto. Logo após, levou para incubar de 18 a 24 horas a 37 graus e após 24 horas observou-se a formação do halo em volta do disco virgem e o tamanho do halo foi medido em milímetro e classificado em resistente, intermediário e sensível de acordo com o manual do Laborclean e do CLSI de acordo com o manual do Laborclean e do CLSI, que determina os halos dos antibióticos. Sobre os resultados, a gente observou que quando o veneno da Botrops alternatus testado nas duas bactérias, o maior halo de inibição foi o encontrado no veneno quando testado na Klebsiella pneumoniae. Lembrando que esses halos significam que houve inibição bacteriana, porém foi considerado resistente em comparação aos dados do CLSI. Aqui são as placas de Agar-Miller-Hinton. À nossa esquerda a gente tem a placa com os discos virgens mais o veneno colocados na placa. E à esquerda nós temos o veneno da Botrops alternatus, testado na Escherichia coli. E na direita a gente tem o veneno da mesma cobra testado na Klebsiella. A gente percebe que onde está escrito VB, que significa veneno bruto, o halo está um pouquinho maior, que é o halo de 10 milímetros que a gente acabou de ver na tabela 1. Esses resultados da tabela 1 são compatíveis com o Bustillo et al., que em 2008, ele, usando a mesma metodologia que nós fizemos nesse trabalho, testou o veneno da Botrops alternatus em uma cepa diferente da Escherichia coli, uma cepa resistente à ampicilina, e ele obteve exatamente o mesmo halo que nós obtivemos na Escherichia, de 9 milímetros, com veneno bruto. Já em si falando do veneno da Botrops murgene testado nas duas bactérias, novamente a gente percebe que o maior halo de inibição, dessa vez o maior halo de inibição da nossa pesquisa inteira, foi do veneno bruto da Botrops murgene testado na Klebsiella, com um halo aí de 11 milímetros. Novamente, aqui nós temos as placas de Agar-Miller-Hinton, né? E à esquerda temos o veneno da Botrops murgene testado na Escherichia coli e à direita o mesmo veneno na Klebsiella. E novamente prestar atenção ali no halo do veneno bruto, que ele está um pouquinho maior. Não sei se aparece a minha seta aí, mas eu estou indicando aqui. Stabile et al., em 2006, fez uma pesquisa com o veneno da Botrops murgene. Ele pegou a fração do veneno chamada de TX2 e testou na Escherichia coli, que também é uma TCC diferente da que a gente utilizou, e ele obteve atividade antibacteriana. Lembrando que essa TX2, que é uma fração, é um homólogo da fração fosfolipase A2. Fosfolipase A2 é uma das mais usadas nesse tipo de estudo. Quando se trata do veneno da Botrops pauloensis nas duas cepas, novamente a gente observou que o maior halo de inibição foi do veneno bruto da pauloensis na TCC da Klebsiella pneumoniae. E aqui, novamente à esquerda, o veneno da Botrops pauloensis testado na Escherichia coli. E à direita nós temos o veneno da Botrops pauloensis testado na Klebsiella. E o veneno bruto, ali a gente de novo repara que o halo é um pouquinho maior, né, que é o halo de 11 milímetros. Quando se trata de estudos feitos com a Botrops pauloensis, Rodrigues et al. Em 2004 separou duas fosfolipases A2
e testou em uma TCC da Escherichia coli, que também é diferente da nossa, e ele obteve atividade antibacteriana. Mais tarde, os mesmos pesquisadores, Rodrigues et al., em 2009, fizeram o mesmo experimento, repetiram, só que usando uma fração diferente. Eles usaram a L-amino-oxidase e também outra TCC de Escherichia coli, diferente da nossa e diferente da primeira pesquisa deles. Eles também obtiveram atividade antibacteriana. Em verde obtiveram atividade antibacteriana e em vermelho não obtiveram. Já Castanheira et al., em 2013, usando o veneno da Botrops faloensis, isolou a fração lectina, testou em uma TCC da Escherichia coli, lembrando que também é uma TCC diferente da nossa, a nossa TCC é multiresistente, só que ele não obteve atividade antibacteriana, diferente de Rodrigues et al. Quando se trata de estudos feitos com a Klebsiella pneumoniae, são bastante escassos pelas nossas pesquisas. Nunes et al., em 2011, utilizando uma TCC diferente, testou o veneno da Botrops leucurus e por concentração inibitória mínima, ele não obteve nenhuma inibição. Já Boda et al., em 2019, ano passado, testou venenos de várias cobras das famílias Elipidae e Viperidae, e eles só obtiveram inibição com a da Boia siamensis. Porém, eles não fizeram nenhum estudo com a Botrops, com nenhuma das Botrops que a gente testou nesse estudo. Então, a gente percebe que vários estudos utilizam a fração do veneno, porém o nosso estudo utilizou o veneno bruto. Isso quer dizer que o efeito antibacteriano desses venenos que a gente usa, da Botrops alternatus, Mugene, Pauloensis, ele pode ser que seja aumentado ou diminuído caso a gente venha isolar essas frações. Eu dei o exemplo aí das frações utilizadas nos estudos que a gente apresentou, né? A fosfolipase A2, que é a mais promissora para fármacos antibacterianos, a L-amino-oxidase e a TX2. Logo, a gente pode concluir que o efeito bactericida dos venenos testados nesse estudo abre perspectivas para estudos adicionais utilizando frações do veneno, juntamente com a determinação da concentração ideal mínima para que ocorra a inibição bacteriana. E assim, quem sabe a gente possa identificar novas moléculas que visam combater a ação sobre bactérias multiresistentes. A gente finaliza aqui a apresentação, mas antes a gente queria agradecer, queríamos agradecer a nossa família por ter nos apoiado durante toda essa jornada na universidade, todo o apoio. A gente queria agradecer a professora doutora Irmitral Tiaraci, que é a nossa orientadora, por todo o apoio, por ter colocado a gente nesse projeto. Ela foi um martírio pra gente, assim. E queríamos agradecer também a Edilane Montalvão. Eu acho que ela não está aqui agora, mas a Edilane ajudou a gente muito durante os experimentos lá no laboratório. Ela tem muita experiência com microbiologia e ela tirou muitas dúvidas nossas. A gente queria agradecer também a Lara Fidelis, como a professora disse no começo, ela está no mestrado agora, mas ela fez os experimentos com a gente e caso a gente consiga publicar, o nome dela também vai estar no artigo, porque ela fez também esse experimento. Gostaríamos de agradecer a banca, a doutora Valéria e a doutora Fernanda. Muito obrigada mesmo por ter aceitado. Nós admiramos muito vocês e é uma honra ter vocês avaliando a gente. E eu queria dizer que a gente está realmente muito aberto às sugestões e às críticas de vocês para a gente melhorar nosso trabalho e ter uma publicação. E é isso. Muito obrigada, né? Eu agradeço pela apresentação e agora vai ser muito importante a etapa que nos interessa, que é a etapa de arguição, né? Então, eu vou solicitar que a professora, a doutora Valéria Bernadette Quixabeira, inicie os questionamentos para os alunos, Luciano e Valdineia, por gentileza.
E agradeço imensamente sua participação, sua disponibilidade e parceria. Bom, primeiramente, eu agradeço a oportunidade, o convite, por parte dos alunos, por parte também da professora Araci, que é uma pessoa que eu admiro muito, e os alunos que são, assim, sempre muito dedicados, né, o Luciano e a Val, eles realmente, em sala de aula, em laboratório, sempre demonstraram, assim, serem pessoas interessadas em aprender, né, em evoluir cada vez mais, e a gente comprova isso observando esse trabalho, né. Eu fiz a leitura do trabalho, confesso que tem, assim, muitas poucas sugestões do ponto de vista da crítica, gostei muito, eu achei, assim, a escrita clara, né, a explicação tanto da introdução quanto da parte metodológica, assim, por esse que eu não sou dessa área diretamente, muito fácil de entendimento, né, e as perguntas são coisas, são detalhes que eu gostaria mesmo para poder entender um pouco mais. Durante a leitura do TCC, o que eu senti falta foram algumas imagens, algumas figuras que hoje, na apresentação, inclusive parabéns pela apresentação, eu marquei o tempo aqui, vocês gastaram 16 minutos, né, foi dentro do previsto, muito bem apresentado também, com os slides claros, as imagens também muito, muito bem feitas, né, todas referenciadas. E eu observei também que vocês fizeram a leitura aí de muitos artigos, né, dá um total aí de 51 artigos, então se dedicaram tanto na parte experimental, quanto também na parte de revisão. Então isso é muito bom, né, porque abarca aí tudo que nós podemos tirar de um trabalho, de um projeto e dos experimentos. Então, eu achei muito importante também a quantidade de artigos que vocês leram. E eu gostaria de perguntar, né, principalmente, vocês mencionam aqui no texto, com relação já a algumas medicações que já usam, né, esses venenos das peçonhas, e vocês relacionaram captopril no trabalho de vocês. Existe aí já mais alguns estudos que estão sendo feitos, que vocês sabem, além dessas atividades antibacterianas? Sim, tem estudos que fazem teste em parasitas, como a da leishmaniose, teste antitumoral também, células de câncer de mama, viral, que eu também li, tem um que testou na dengue e febre amarela também, tem vários estudos. Muito bom, né? Eu achei isso muito importante. E essa preparação farmacológica, né, a parte de preparo desses venenos, dessas substâncias, vocês acreditam, assim, que por parte das indústrias farmacêuticas há um interesse em utilizar esses tipos de substâncias, ou pela dificuldade de ter aí a criação desses animais, a manutenção desses animais, há ainda uma certa resistência? Vocês sabem informar alguma coisa com relação a isso? Leram alguma coisa, do ponto de vista, além do experimental, né, na indústria mesmo? Geralmente tem parcerias com universidades, como que funciona isso? Eu achei muito interessante, porque geralmente a gente pensa em fármacos, vai para o lado de plantas, né, mais nesse sentido de culturas, e aí de repente criar peçonhas, acredito que não seja muito fácil manter, né, no serpentário. Então eu queria, até curiosidade mesmo. Não é fácil mesmo, porque o veneno da cobra, ela é só em pinguinhos, e é super difícil ele vir com qualidade, depende da criação, se for criado em cativeiro, essas coisas. Mas aqui no Brasil, a gente particularmente tem uma vantagem muito boa em relação a isso, porque é um país cheio de animais, biodiversidade e tal. É isso que a gente sabe sobre isso, mas sobre indústria mais afim mesmo, a gente não sabe. Eu fiquei muito interessada, assim, em conhecer um pouco mais, porque eu achei muito interessante, e
Com relação também, a gente sempre tem observado, né, vários artigos falando da resistência bacteriana, das superbactérias e tudo mais. Aí existem outras espécies também, outras cepas que são estudadas hoje, testadas com esses venenos? Sim, existe. Uma das mais testadas é o Staphylococcus aureus. É Tá. que a OMS liberou uma lista de 3 grupos. E aí tem o grupo crítico, o médio e o mais leve. E a Klebsiella e a Escherichia, elas estão no crítico. Aí tem os outros, o Staphylococcus é um dos principais. E eu coloquei aqui também, gente, no trabalho, depois eu vou mandar para vocês algumas espacinhos que faltaram, espacinhos que passaram, coisas que eu acho que agora não preciso ir página por página, né? Mas agradeço muito a oportunidade. Essa observação final que vocês colocaram no trabalho, em relação a mais alguns experimentos que vocês gostariam de ter feito, né? E que não foram realizados devido aí à nossa situação atual, quais experimentos mais vocês gostariam de ter realizado nesse trabalho? Nós queríamos dosar as proteínas desses venenos para a gente saber a concentração delas certinho. A gente também ia usar diferentes diluidores. A gente basicamente ia repetir o experimento, mas com outros diluidores. A gente usou aí só a água miliquê, a gente ia usar água miliquê, RPMI e tampão fosfato. Daí íamos dosar a proteína pelo método de Bradford e escolher a diluição que a concentração de proteínas foi maior. E aí a gente ia pegar só essa concentração e testar. Entendi. Eu achei assim, obrigada, eu achei o trabalho com tantos detalhes, já rico, né, de informações, que eu acredito que vocês podem até continuar, com certeza, assim que for possível, mas eu acho que essa, digamos assim, essa interrupção antes de todos esses testes que vocês ainda gostariam de ter feito, não tirou o brilho do trabalho, né? Então, parabéns, eu acho que tem informações muito importantes, e para a gente finalizar a minha parte, eu gostaria, assim, de saber de cada um de vocês o que vocês levam, né? O que foi aprendido do ponto de vista pessoal, profissional, com essa experiência aqui do TCC. Vai, Luciano, você primeiro. Assim, quando eu comecei pela iniciação científica, com o mesmo tema, eu até apresentei o ano passado. Quando eu comecei, eu não tinha muita técnica em micro, e me ajudou muito a pegar as técnicas, somente a Lara ajudando a gente a fazer tudo, e a Edilânia também. Então eu estava muito cru no começo, mas agora eu sei mais aprofundado. Para mim, eu acredito que eu superei muitos obstáculos também. Com certeza, aprendi muito micro por causa do TCC, muito mesmo. E a Araci, ela tem um jeito de ensinar a gente muito legal. Ela consegue fazer a gente evoluir. Eu evoluí demais por causa desse TCC. Então... Eu acho, assim, que é de extrema importância, né, sempre a gente referenciar, assim, todas as experiências, o que nós levamos, né, o que nós aprendemos, porque eu acredito que tudo ensina, né, ensina várias coisas, né. Eu desejo a vocês dois, né, muitas alegrias, muitas felicidades e muito sucesso na vida profissional e em todas as áreas da vida de vocês. E quero dizer que nós estamos, né, que eu estarei sempre aqui, sempre que vocês precisarem, e que agora vocês passam, né, de uma fase de alunos para futuros colegas, praticamente já colegas de trabalho. Então, isso é muito gratificante para a gente. Eu também, como a Araci falou no início, estou numa faixa etária que tem muitos alunos que já têm aí muitos alunos mesmo, se tornado meus colegas de trabalho, e aí eu olho e penso, aquele é meu filho da ciência, né? Então, assim, isso é muito bom, isso é muito gratificante, e eu sempre
também penso que, falo isso para os meus filhos e falo para os alunos mais chegados, né, que os alunos e os filhos são aí a nossa versão hiper melhorada, porque pega o que nós conseguimos aprender, aprimora e faz à sua maneira, então as coisas vão evoluindo em todos os sentidos. Muito obrigada pela oportunidade e muito sucesso a vocês. Muito obrigada, professora. Obrigado. Eu agradeço imensamente, professora Valéria, pelas, né, contribuições, né? Esse é um momento muito rico, tá? E eu estou muito feliz, né, de poder ouvir tudo que foi falado, né? Eu agradeço imensamente. Eu passo agora a palavra para a professora, não é professora, né? A Fernanda, a gente esquece, acha que é professora da instituição, mas ela foi minha aluna, né, na época do mestrado, ela fez o doutorado na UFG e atualmente eu estou supervisionando-a, né, porque agora não é uma condição mais de professor e aluno, né, então estou supervisionando-a no trabalho dela de pós-doutorado lá no laboratório, né? Então, eu peço a ela, por gentileza, que faça os questionamentos, juntamente com os meus agradecimentos pela disponibilidade, por toda essa atenção. Olá a todos. Obrigada por terem lembrado de mim. Quando o Luciano me mandou a mensagem, a Valdinéia me chamando para participar, para fazer parte da banca, ele colocou assim: eu sei que não é da sua área, mas gostaria muito que você participasse, ficaríamos muito gratos. Mas eu gostaria de dizer que, mesmo que não seja da nossa área de conhecimento, a gente aprende muito, e isso é muito bom. Mas, de qualquer forma, também, como a professora Horácio falou, ela foi minha orientadora no mestrado, e eu trabalhei com veneno de cobra no mestrado, mas não com enfoque em microbiologia. A gente tinha uma outra ideia, que era trabalhar com HIV, ver a atividade do veneno no HIV, e foi bom relembrar, né? Mas, então, partindo para a avaliação, eu gostei muito da apresentação de vocês, ela foi clara, estava bonito, os slides estavam muito bonitos, e ficou clara a apresentação. Algumas das minhas pontuações são as mesmas da professora Valéria. Gostaria muito que as fotos que vocês colocaram na apresentação, as figuras, estivessem no trabalho escrito. Isso ia ajudar muito na interpretação, principalmente na parte do resultado. Uma coisa que eu percebi, e a gente vê muito isso no laboratório, é que a gente tem uma aflição para ter um resultado claro e fechado de tudo que a gente faz no experimento. E deu para ver, eu não sei se foi isso, tá? Que durante a apresentação do resultado de vocês e o início da discussão, me pareceu que vocês ficaram um pouquinho angustiados com o resultado, porque não era um resultado exato, que a cobra ia ter um efeito super, apresentar um efeito, né, de sensibilidade sobre a bactéria, e vocês iam ver um super halo de sensibilidade, né, e que não foi possível ver nesse momento. E aí,
O que eu vou dar algumas sugestões, depois eu vou fazer umas perguntas, só para entender melhor o raciocínio de vocês. É que vocês tentaram justificar, de certa maneira, que mesmo com base nos parâmetros que vocês utilizaram para avaliar resistência e sensibilidade, vocês ainda consideraram como uma ação de sensibilidade do veneno que vocês utilizaram, foi isso? Tanto no veneno da Botrops poloensis e da Botrops mugine, se eu não me engano. E aí, a minha pergunta vocês usaram um parâmetro que a gente, lógico, tem que ter sempre, que foi o da escala CSLI da LabClean, não é isso? Isso. Isso. Mas teria outra forma de avaliação, ou se vocês não sabem essa outra forma, qual foi a forma de avaliação desse artigo que vocês colocaram para discutir, do Bustilo, Herol, e tem outro que agora eu não me recordo, que ele também teve o mesmo resultado de vocês e ele considerou como sensível. Então, qual o parâmetro que ele considerou? Vocês poderiam usar esse mesmo parâmetro de padrão, de sensibilidade? É que, na verdade, a LaborClean, ela pegou os parâmetros da CLSI, que é um padrão mundial, chama The Clinical and Laboratory Standards Institute. Todos esses artigos que a gente colocou, eles usaram os mesmos parâmetros do CLSI. Inclusive o Bustilo? Inclusive o Bustilo. Mas mesmo assim ele considerou, porque o dele também não está como sensível, se baseando nesse do LaborClean, correto? Correto. Uhum. Mas mesmo assim ele considerou o positivo. O sensível, desculpa. Não, ele considerou resistente. É que ele considerou que houve inibição. No caso, o halo de 9 milímetros. Houve inibição, mas comparado com a preconização da CLSI, é resistente. Tá. E você sabe me falar qual que foi a justificativa dele para o resultado dele? Você lembra? Ou não? Eu não me lembro, mas ele também usou o veneno bruto como agente, né? Tá. Ele não usou frações. A maioria dos estudos, assim, usam bastante frações. Ok. Só um adendo que eu queria ter falado antes. Na apresentação de vocês, na metodologia, o Luciano falou que passou os venenos por um filtro, certo? Antes da diluição. Quando a gente passa o veneno pelo filtro, é só uma questão assim, de fala, porque quem não está habituado com a pesquisa ou não sabe, talvez tenha uma interpretação errada do que foi feito. Mas quando a gente passa o veneno pelo filtro, não é para obter o veneno bruto, é para você tirar impurezas daquilo, do veneno que você diluiu, certo? Só isso, só esse detalhe. É na fala mesmo. Outra questão por que vocês escolheram essas diluições que estão no trabalho de 1.2, 1.4, 1 para 2, 1 para 4 e 1 para 8? Vocês se basearam em algum artigo? Como que foi essa escolha? Nós baseamos no mestrado também realizado na PUC, que fez bem parecido com o nosso trabalho, que também fez as mesmas diluições, 1 para 2, 1 para 4 e 1 para 8. Certo. Porque essas diluições, elas partiram de uma concentração, que foi 0,5 gramas, né? Vocês viram em algum artigo se esses 0,5 gramas,
Ele é uma concentração muito alta, ela é mediana, ela já é uma concentração mais baixa, que não é citotóxica para a célula, por exemplo, por uma célula. Vocês sabem dizer isso? Não. Eu estou perguntando porque na hora da escrita do artigo, eu acho que essas coisas têm que estar bem claras, sabe? Na hora de colocar. E eu ainda colocaria a diluição mais a concentração. Qual que é a concentração daquela diluição, sabe? Que eu acho que isso enriqueceria um pouco a metodologia. E a minha pergunta também ficou com relação às limitações do estudo que vocês colocaram. A gente sabe que vocês queriam repetir, por causa, né, agora dessa quarentena, ficou todo mundo, né, ficou parado, impossibilitado, mas vocês já responderam de qualquer forma, e a minha pergunta seria quais eram os outros objetivos que vocês tinham para frente para poder responder nesse trabalho. Então, vocês queriam dosar as proteínas, né, e ver também, avaliar se desse tempo, alguma das frações dos venenos, não era isso? Isso. Aí a gente também, acho que eu esqueci de falar na hora de saber as concentrações pelo método de Bradford, a gente pretendia saber se o líquido diluidor, ele interfere também na concentração proteica e tal. Sim, isso é interessante. É interessante. Ok. Então, as minhas considerações eram essas. As outras, alguma coisa da introdução. Só para fechar, lembrei agora, desculpa, gente. Quando a gente faz a leitura desses artigos sobre pressões, sobre venenos, é muito falado sobre a diferença na concentração de proteínas nos venenos das cobras, dependendo da região onde elas vivem, né? Eu acho que essa questão seria importante falar em algum momento na discussão, porque pode ser que a cobra que vocês estão utilizando, que ela é do Cerrado, não é isso? Ela é presente aqui da região do estado de Goiás, que as características do veneno dessas cobras daqui podem não ser as mesmas de outra região do país. Então, talvez, por questões de concentração, a resposta do veneno bruto não vai ser a mesma de um outro artigo que usou o veneno de uma cobra de outra região. Certo? Só para vocês terem outra ideia, assim, de discussão. Então, mais uma vez, muito obrigada, professora Araci, por ter me chamado. Obrigada, Luciana e Valdineia. Foi um prazer estar aqui. Foi bom estar com vocês aqui, porque essa quarentena a gente realmente fica isolado das pessoas, que a gente costuma se encontrar, né, durante a semana no laboratório. E fico feliz que todo mundo esteja bem. A apresentação foi muito boa, parabéns para vocês. Espero que tenha sido uma experiência boa para o futuro profissional de vocês, tá? E tudo de bom para todo mundo. Muito obrigada, Obrigado. Fernanda. A gente está honrado, de verdade. Obrigada mesmo. Ok. Agradeço imensamente as suas considerações e agora a orientadora que deve avaliar, né? E eu sempre falo que a orientação é cumplicidade, né? Se chegou nesse momento e o orientador achou que vocês estavam prontos para a defesa, né? Então, logicamente, foi lido o trabalho, nós, né, nos debruçamos sobre ele e
não tem muito o que perguntar, né? É um momento, de certa forma, dói um pouquinho, né? Porque a gente acaba não estando tão juntos assim fisicamente, né? Porque, logicamente, vocês vão ter outros, né? Outros caminhos, né? Né, talvez até juntos, mas nesse momento a gente já não tem mais tanto compromisso de encontros, né? Certo? Não vamos ter esses compromissos, né? Mas eu sei que nós ainda vamos encerrar esses experimentos, né? E, né, acredito que vamos publicar, né? E foi muito gratificante esse convívio, né? Vocês como colegas, e a Lara, a Edilane, né? Então isso é muito gostoso, né? E eu quero, logicamente, desejar para vocês muito sucesso, né? Certo? Na vida profissional de vocês, né? Essa é uma primeira etapa formativa, né? Que vão definir os rumos que vocês vão seguir, né? No futuro, né? E estou muito feliz, vocês foram muito responsáveis, né? Muito sérios, né? Porque isso também é muito importante na formação do profissional, né? E eu só tenho que agradecer, né, por vocês existirem, por vocês estarem, né, na minha vida profissional, né. Eu agora vou sair da sala juntamente com a doutora Valéria e a doutora Fernanda, certo? Nós vamos sair da sala, vamos fazer uma avaliação, né? E retornamos daqui uns minutos, normalmente a gente pede o público e vocês para saírem da sala, né? Mas agora, com esse regime remoto, vai ser diferente. Nós é que vamos sair, ok? Então, daqui uns minutinhos a gente retorna, tá bom? Tá. Aê, Lulu e Nani! Quem tá falando? Ô, tô até feliz com vocês, Parabéns. Obrigada, gente. Parabéns. Ai, meu peito tava explodindo. Parabéns, Nani. Obrigada. Parabéns, caralho. Valeu, Hernani. Eu tinha certeza que ia assistir. Ufa, tô com... Liga a câmera aí, Luciano. Nani, Oi, Verbene. parabéns pela apresentação, você e o Lulu. Que macumba você fez aí pra aparecer? Cara, é que a Araci conseguiu incluir o meu outro e-mail de última hora. Aí eu fiz rapidão os negócios aqui, coloquei a câmera ali. Nossa, interessante. Ela é um gênio, né? O que vocês acharam da apresentação? Foi boa? Foi foda, Nani. Perfeito. Eu gostei, Nani, Lulu, vocês são 10, cara. Foi ótimo. Parabéns. A gente ensaiou ontem 50 vezes com a Aline, né, Aline? Foi. Parabéns. Foi ótimo. Ai, gente. Será que demora muito eles virem com a nota? Cara, até eu tô nervoso com o resultado agora. Cantar um menu aí, Verbene, enquanto eles vêm. O que, Nani? A menu. Ô, Nani. Oi. Ô, Nani. Vocês não tiveram vontade de testar também algumas outras bactérias resistentes? Não, porque foram, acho que essa a gente escolheu primeiro essas duas e depois a orientadora conseguiu lá em São Paulo com a Ana Gales.
é bem difícil conseguir elas, eu acho. Elas são meio caras, aí... Entendi. Mas é legal testar em outras. Essas são as mais críticas, né, emitidas pela OMS, então a gente resolveu pegar elas. Luciano, tem 11 pessoas na live, quem é? Não sei. Eu vou liberar os comentários, eu tinha esquecido. Ô, Nani, nem vi a live. tem que comemorar com Dorimê depois. Ah, é verdade. Ai, gente, pouco. Brinde de todinho depois. Ai, ai. Todinho, eu vou pegar a referência. Pegou, né? Eu acho que não vai tirar nem 10, né? Vai ser 11. Eita. Você tá sendo generoso demais. Seu irmão comentou, Luciano. Tá. Estou de volta, estamos de volta. Ai, Senhor. Certo? Estamos de volta. Tivemos muita dificuldade, a professora Valéria, né, e a doutora Fernanda tiveram muita dificuldade, mas queremos dizer que vocês estão aprovados. Então, eu vou bater palma por todo mundo, né? Porque nós estamos num esquema diferente. Parabéns! Ai, Né? Então, vamos. Eu quero dizer que não se fala a nota, né? A gente só pode dizer se foi aprovado ou reprovado, e eu posso dizer que vocês foram aprovados. Certo? A nota fala no privado depois ou não se fala no... A nota no privado eu posso falar, mas aqui eu não posso. Tá. E é isso aqui, ó. Conseguem ver? Eu não consigo. Aprovado que tá escrito? Não, esse é o certificado de que vocês passaram. Dá para ver? Dá pra ver. Hã? Dá pra ver. Dá pra ver. Então vocês estão de parabéns. Eu quero agradecer muito. Provavelmente tem parentes de vocês, né? E eles certamente devem ficar muito honrados, né? Muito felizes, muito gratificados, né? Pelo que vocês são como pessoas, porque o importante não é só o profissional, mas também os valores humanitários, né, entre as pessoas, né, e vocês são pessoas valorosas, certo? Então, eu agradeço muito as pessoas, né, os familiares que estão presentes, agradeço muito aos alunos, né, presentes, né, a plateia, que é uma plateia que vocês sabem que estão presentes, mas não viram. E eu, então, gostaria de dar um momento para que vocês fizessem a manifestação final, né, se vocês gostariam de se falar alguma coisa nesse momento. Queria agradecer todo mundo que está assistindo, que eu ainda não agradeci. Obrigada, gente, de verdade. Vocês estão aí até o final. Obrigado. Obrigado, tá tão xoxo, né, cá pra nós. Eles põem aqui, uhul, não sei o quê, parabéns. E vocês, olha, gente, muito obrigada. Um coraçãozinho pra vocês. Aqui, ó. Né? Então tá, gente. Eu dou por encerrado, né, esse TCC. E obrigada a todos. Um grande beijo. Falamos depois.
Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Então, eu vou fechar a sala, ok? Uhum.